Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Oitavo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Poder e Representações. Realização dias 19, 20 e 21 de maio de 2026. Olá, meu nome é Giovanna Flamesca Angeloni. Eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de participar do oitavo ciclo ibero-americano de História, Poder e Representação. A minha comunicação ela vai ser um recorte da minha pesquisa de mestrado. Para hoje, eu venho propor, a gente pensar um pouquinho sobre a relação entre a cultura material e a memória indígena em uma coleção específica, que é aquela que hoje se encontra no Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, que foi oriunda da coleção de Alexandre Rodrigues Ferreira. Então, eu intitulei a minha comunicação como um acervo amazônico em Portugal, cultura material e memória indígena na coleção de Alexandre Rodrigues Ferreira, no Museu da Ciência da Universidade de Coimbra. Essa pesquisa, ela foi orientada pela professora doutora Renata Martins, foi financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e ela está inserida no projeto Jovem Pesquisador Fase 2, Barroco Açu, coordenado pela mesma professora Renata Martins. Eu estruturei a minha fala contextualizando um pouco a coleção do Alexandre Rodrigues. Vou trazer também, bem brevemente, a minha metodologia de pesquisa, alguns conceitos e, para finalizar, as considerações finais. Bom, então para iniciar a minha fala, eu parto de um questionamento, que é como pensar uma coleção colonial que está em torno de 2,5 séculos em território estrangeiro, para pensar e refletir sobre memória indígena e agência. Bom, então, inicialmente, é importante referenciar a coleção do Alexandre Rodrigues Ferreira nesse contexto colonial. Ela é uma das coleções mais antigas da Amazônia desse período, entre ali 1782 e 93, que é o período que foi realizada a viagem filosófica à Amazônia. É uma coleção que contém atualmente 162 peças e ela ocorre nesse meio colonial, nesse contexto político-econômico colonial. Então, a viagem filosófica, ela percorre esse território amazônico entre os estados do Grão-Pará, Mato Grosso e Cuiabá e o Rio Negro, E foi uma expedição que conteve vários objetivos, múltiplos objetivos. Ele parte de uma expedição naturalista, então com metodologias e propósitos científicos muito definidos, mas quando a gente vai se aprofundando na documentação, a gente percebe que existiam também objetivos políticos, territoriais e econômicos muito específicos. Então, quando a gente triangula a documentação do Alexandre Rodrigues Ferreira com o ministro dos Negócios Ultramarinos de Portugal e o governador do Pará, na época da viagem, a gente começa a perceber que existia sim uma necessidade de documentar essa fronteira entre o território colonial português e espanhol. Existia uma vontade também de explorar essa região
Aqui eu trouxe para vocês uma imagem da fachada do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, que era o antigo colégio dos jesuítas e que hoje detém, né, uma parte dessa coleção. É importante evidenciar que essa coleção em Portugal ela está em 2 sedes, está dividida, né, em 2 locais. Obviamente no Museu de Coimbra, mas também na Academia de Ciências de Lisboa. Partindo agora um pouco para a minha metodologia, né, foi uma metodologia que está presente na minha pesquisa de mestrado, que foi partir da listagem desses corpos de penas da coleção, tratar definições e conceitos com base nos estudos da Berta Ribeiro e da Tecla Hartmann, que foi a pesquisadora que pela primeira vez estudou e catalogou essa coleção nos anos 80 do século passado, e trazer diálogos transdisciplinares que dialogam com a antropologia da arte, a história, a museologia e a etnografia, indígenas e arqueologia, para além, claro, da história da arte. Aqui é um conjunto de imagens que eu achei interessante trazer, que é uma parte, obviamente, da coleção de plumária. Inicialmente, a Tecla Hartmann, ela traz pra gente apontamentos de que possivelmente são plumárias munduruku. No entanto, somente com a leitura das fontes de Ferreira, a gente identifica que é realmente da região de Santarém, visto que ele registra que ele recebe um caixote com plumárias dessa região. E esse apontamento ele é importante porque ele encontra com os mundurucus em mais de um território, né? Ele também encontra com eles no Rio Madeira. No entanto, essas peças, esses corpos de penas, eles são oriundos de Santarém. E essa designação de clã/família também é um apontamento importante que eu trouxe, com base nos estudos de Nateri e de Barbosa Rodrigues. Bom, então eu trouxe esse conceito, né, de corpos de pena, e eu queria explicar um pouquinho melhor para vocês do porquê que eu escolhi utilizar, né? Principalmente porque ele amplia a noção de arte plumária, porque quando a gente traz a categoria da arte para trabalhar com etnografia, o conceito de arte ele é muito eurocêntrico. Não que ele não seja importante, ele é importante para a gente ultrapassar as noções de que essas produções indígenas elas são artesanato, porém a gente pode expandir um pouco mais. E entender como corpos de pena, a gente já relaciona com o corpo social e territorial desses povos. Então, para além de ser um objeto ou arte, essas plumárias elas podem ser entendidas também como corpos vivos, porque eles aparecem, né, como corpos políticos também, como corpos rituais e como agentes históricos. Bom, eu trouxe essa iconografia porque para mim ela é muito interessante, ela é do século XIX, mas ela é muito legal para compreender como que a plumária constrói o corpo de um indivíduo que é uma liderança munduruku. Então, para além dos grafismos, que também são centrais, a plumária ela vem com essa força e com essa identidade, né, de transformar o corpo desse indivíduo em um corpo de uma liderança munduruku. Então, aqui a gente tem os aqueris, que são essa espécie de coifas, que são colocadas na cabeça, esse cetro cerimonial, as bandoleiras e braçadeiras, enfim, um conjunto de plumárias
que aparecem também na coleção. Eu trouxe também essa imagem, que é uma imagem atual, né, dos povos Munduruku da aldeia de Cururu, para abordar, aprofundar um pouquinho mais de como a plumária ela agencia. Então, para além de festividades, que acredito que é a primeira coisa que vem à mente quando a gente pensa em plumária, mas justamente para construir essas lideranças, mas também para organizar o território das aldeias Munduruku. O Daniel Munduruku, ele é um escritor desse povo, e ele conta justamente como que um antepassado e uma liderança indígena, ele delimita a primeira aldeia Munduruku a partir das penas de Mutum. E não por acaso, essas penas elas estão presentes em todos os aqueris, em todas as coifas Munduruku da coleção. Então, a gente pode pensar, né, como o corpo-território ele está muito relacionado também com o corpo desses indivíduos. Quando a gente pensa também em questões políticas, em que os Munduruku aparecem, né, nas mídias, enfim, eles sempre estão defendendo o território deles e eles sempre aparecem carregando as suas plumárias. Então, é importante a gente pensar esse aspecto, né, desses corpos de pena. Para além desses apontamentos que eu fiz, eu gostaria também de falar sobre a questão das cores, né, dessas plumárias, que também é um aspecto super importante, além de ser super bonito, né, a coloração dessas plumárias, eles estão diretamente relacionados com as famílias, a representação dessas famílias, nas cores vermelho e amarelo. Então, não é à toa a escolha tanto das cores quanto das aves. E um outro corpo de pena que eu gostaria de trazer aqui para comentar com vocês seriam essas cabeças troféis. Elas aparecem muito na documentação e em outras documentações de outros naturalistas, também no século XIX, e elas são cabeças dos inimigos Munduruku que, em períodos de guerra, enfim, elas são trazidas para o território, para determinada aldeia, enfim, elas são emplumadas, são tratadas, e aquele guerreiro que traz essa cabeça, ele se torna um líder. E quando a gente parte para a etnografia, a gente percebe que elas estão presentes nas narrativas de origem daquele povo, né? Na fundação das aldeias e, obviamente, na organização política dos Munduruku. Bom, então, trazer também alguns antropólogos, como Felipe Descolat, o Eduardo Viveiros de Castro, a Lúcia Van Velden, a Elza Lanoa e a arqueóloga Cristiana Barreto, é essencial para a gente abordar esses corpos de pena a partir da transformação do corpo, né, e do território. Quando a gente aborda as narrativas Munduruku, né, esses corpos eles são considerados vivos, né, eles agenciam essa memória ancestral, as cosmologias e esse conhecimento tradicional desse povo, né. E para já partir para as minhas considerações finais, ao analisar então a coleção sob essa perspectiva da agência e da memória indígena, a gente propõe deslocar, né, essa leitura mais eurocêntrica sobre acervos para revalorizar as culturas indígenas, então entender que esses corpos eles não são apenas peças de museus e nem objetos históricos, né? Eles são necessariamente corpos vivos, eles são agentes na memória dos povos Munduruku, eles estão presentes como formas de resistência e como produção de conhecimento, né? Então, mesmo sendo uma coleção colonial, é interessante notar que essa plumária ela permanece viva na memória Munduruku. Ela atua
né, de forma política, de forma cultural, na contemporaneidade. E, enfim, como eu já falei, para não ser tão repetitiva, né, agencia essa construção do corpo social e individual. Ela cria elos e essa memória no interior da comunidade. Aqui são as minhas referências imagéticas e as minhas referências bibliográficas. O meu e-mail é giovana.angeloni@usp.br. Muito obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.